Vamos dar continuidade ao estudo da Gênese, esse livro que a foto está aqui, que é um dos livros da base da doutrina espírita, né? E nós estamos estudando ele, já estamos no capítulo 9, no item 11, Cataclismos Futuros. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus e a intuição dos bons espíritos para que possamos fazer um bom trabalho, tá bom? Aprender, entender as coisas fora da linguagem figurada, fora da fé cega, para a gente saber como são as coisas da vida no raciocínio. Kardec se utilizou muito da ciência vingente na época, século XIX. Algumas coisas já foram mudadas pelas provas da ciência atual, mas ele se baseou na ciência do século XIX e em muitas partes com o auxílio da espiritualidade, certo? Mas outras partes, o próprio estudo de Kardec, como a gente vai ver aqui. Vamos começar falando sobre duas expressões. Primeiro, cataclismo. Cataclismos são transformações de grandes proporções na crosta da Terra, né? Equivalente a uma catástrofe, como, por exemplo, um dilúvio. Então, vamos falar aqui um pouco de cataclismos futuros que virão, ou se não virão. Vamos estudar. E outras coisas que já tem logo aqui no início da frase, comoções telúricas. Telúricas são coisas relativas à Terra, né? Comoções telúricas, comoções são abalos. Então, abalos na superfície da Terra, no solo da Terra. São as comoções telúricas, abalos na crosta terrestre. Então, vamos lá começar no item 11. As grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos. Outros, os terrenos de formação posterior soterraram. Certo? Então, ele está dizendo aqui que aconteceu muito no período em que a crosta da Terra, a capa da Terra, né? Eu sempre fiz aquela comparação com o bolo quando está assando, a capa ali em cima se endurece primeiro quando está esfriando, né? Então, essa crosta ainda era fina, essa casca era fina, e a matéria interna em efervescência rompia facilmente. Então, acontecia muitos cataclismos nessa época. Quando essa crosta se consolidou mais, se resfriou mais, se tornou mais espessa, diminuiu. Ele falou aqui que numerosos vulcões já se acham extintos, né? Esfriaram, numerosos vulcões esfriaram e outros foram cobertos por camadas terrenas posteriores, né? As camadas que se movimentavam cobriram. E a gente sabe que se movimentavam por alguns motivos, entre ele o movimento das águas, né? E os próprios cataclismos movimentavam essas camadas. Ainda certamente poderão produzir-se perturbações locais por efeito das erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas, como os tsunamis que a gente viu aí há anos atrás, de algumas regiões. Poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas. Quer dizer, ele ainda abre essas possibilidades de acontecer algumas erupções vulcânicas, né? Vulcões novos, surgir ilhas, outras serem submersas. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como se assinalaram os grandes períodos geológicos. Olha aqui, eu entendo que ele está dizendo que
Essas coisas podem acontecer e a gente é testemunha que ainda tem vulcão vivo, mas que ele já não causa tantos cataclismos, tantos movimentos, tantas transformações como aconteceu naqueles períodos. Eles hoje são mais localizados, coisas assim que acontecem em algumas regiões, né? Mas não no geral no planeta. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo das perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas a ela estranha e que de modo nenhum se possam prever. Então ele falou, a não ser que venham acontecer causas desconhecidas. Né? E vamos ler essa notinha 97 aqui. Cai na Rússia, região dos Montes Urais, um meteoro. A rocha estimava em 10 toneladas. Entrou na atmosfera e começou a se desfazer. A onda de choque causada por essa queda quebrou vidraças, balançou prédios, causando ferimentos em 1.100 pessoas. Fonte, jornal O Globo. Então ele está dizendo aqui que em 15 de fevereiro de 2013, quer dizer, fez agora 6 anos, né, que isso aconteceu. Então, isso aí é uma causa estranha à própria movimentação interna da Terra, aos próprios fenômenos telúricos, como ele começou a dizer, fenômenos da própria crosta. Veio de fora e foi um meteoro grande, hein? 10 toneladas, 10.000 quilos. Ele, quando entra na atmosfera, ele começa a diminuir de tamanho, né? Porque ele se desgasta com o atrito com a atmosfera terrestre. Então, um exemplo aí de causas estranhas. Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, quer dizer, mais positiva do que negativa, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e com os se aproximarem dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraças. Aí continua. A natureza fluídica, né, dos cometas, já bem comprovada, ele manda a gente ver lá no capítulo 6, que lhes é própria, afasta todo o receio de choques violentos, porquanto se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Vamos ressaltar a diferença entre cometa e meteoro, né? Nessa época achava-se que os cometas eram gases, mas na verdade gases são a cauda comprida dele eram gases. E tem aqui o item 98, nota do editor. A primeira também foi nota do editor. Hoje sabemos que o núcleo cometário, quer dizer, o núcleo do cometa é sólido, formado de gelo e rocha, e que um impacto direto com a Terra ou outro planeta poderia causar sérios danos. Então, hoje em dia, a ciência já sabe que o núcleo do cometa é sólido. A sua cauda, aquele desenho que ele faz, é que são gases. Ainda menos de temer é a cauda que arrastam, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conforme a posição deste astro. Então ele está mostrando aqui que é um reflexo do Sol, mas também gases, como hoje já se sabe. Essa matéria gasosa aí também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira. A gente estudou isso, sobre esse nome cabeleira, originado aí, acho que do latim. A gente estudou isso em algum capítulo. Semelhante à esteira deixada por um navio em marcha ou a fumaça de uma locomotiva. Quando o navio passa, ele deixa aquele
aquele desenho atrás, e também a fumaça da locomotiva, que devia ser muito comum no século XIX aí de Kardec. Aliás, muitos cometas já se têm aproximado da Terra sem lhe causarem qualquer dano. Em virtude de suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a ele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Vamos ver aqui uma nota de Allan Kardec. Eu leio essas notas quando eu vejo que ela vai acrescentar mesmo no raciocínio que a gente está fazendo. Nota 99, nota de Allan Kardec. O cometa de 1861, olha, dá quase a época, quase não, dentro da época em que se discutia muito o Espiritismo, que começou em 1857, o Livro dos Espíritos. O cometa de 1861 atravessou a órbita da Terra num ponto do qual esta se achava a uma distância de apenas 20 horas. A Terra esteve, portanto, mergulhada na atmosfera dele, sem que daí resultasse nenhum acidente. Essa nota foi de Kardec. Vamos aqui, item 13. Deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. Ele está falando agora, gente, de hipótese, os raciocínios que ele fazia. O encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda a probabilidade semelhante encontro. A possibilidade de um planeta bater no outro. Kardec já está dizendo que isso é descartado, né? Tanto que ele fala hipóteses quiméricas. Quimérica é uma coisa sem importância. Então, hoje em dia não se fala nisso. A gente nunca ouviu dizer que a ciência levanta essa probabilidade, que a ciência estuda essa possibilidade. Nem se fala isso. Eu nunca ouvi falar em nenhuma reportagem, nem nada da NASA, nem dos cientistas, precisar se preocupar com isso. Porque os planetas têm suas órbitas estáveis desde quando se estuda, né? Na nota 100, ele fala que esse movimento orbital dos planetas em torno do Sol é regido por 3 propriedades conhecidas como as leis de Kepler. Então, esse cientista quem estuda física, se depara com ele tem grandes contribuições, Kepler. Eu li isso aqui só para citar o nome dele. A Terra, no entanto, terá um fim. É uma afirmativa. Como? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas, quer dizer, das hipóteses, das imaginações, das conjecturas. Mas visto está ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vetustez que lhe indicaria o declínio. Vetustez, a gente já se bateu com essa palavra várias vezes, é a velhice, a antiguidade, né? Então, longe da perfeição pode alcançar e da vetustez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. Então a ciência hoje também já afirma que a Terra acabará um dia. E afirma aí milhões de anos à frente. Se eu não me engano, 10 milhões de anos. Item 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, então aqui ele já falou da natureza, né, que a Terra entrou numa estabilidade sobre os fenômenos da natureza. Eles acontecem, mas muito longe de serem iguais ao desses períodos dos grandes cataclismos, das grandes transformações, das grandes movimentações de águas e camadas. São localizados. Ele agora vai falar aqui um texto moral, tanto que ele botou em itálico. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação o progresso moral. Colocou aqui o progresso moral como estando em gestação.
Aí residirá a causa das maiores comoções. Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. Olha, inteligência e leis divinas. Isso leva ao quê? Evolução intelectual e moral, que são as bases da evolução. As maiores perturbações ainda serão causadas pelo homem, mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Eu lembrei aqui das guerras, né? Se ainda vai ter grandes guerras, Deus permita que não. E as grandes comoções morais que existem na Terra, como a fome, o abandono de certos povos, a exploração de um povo em relação a outro, são as consequências ainda da nossa carência moral. Mas a lei de progresso nos fará vencer isso. Certo? Um grande abraço a todos. Jesus abençoe os nossos lares. Até o próximo vídeo.